comigo no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 25. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 25. Aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais, abram a Bíblia de vocês aí também, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 25. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Que esta palavra, Senhor, produza, Pai, o propósito para o qual ela está sendo anunciada. Que o teu Espírito, ó Deus, nos conduza nas veredas da justiça, por amor do teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: aquele que vive e crê em Jesus Cristo. O texto que nós lemos, ele está no contexto da ressurreição de Lázaro, e nós vamos chegar nele daqui a pouco. Mas estas palavras de Jesus precisam ecoar desde o início dessa mensagem. Jesus, ele diz algo que vai no profundo do nosso coração. Você consegue crer que, se você acredita em Jesus Cristo, o Filho de Deus, você nunca morrerá, você sempre viverá diante dele. Nós sabemos, irmãos, que muitas pessoas que nós conhecemos já faleceram, já partiram para a eternidade. Quando nós lemos essa palavra, parece algo impossível, parece algo não bate, mas como se todos os dias as pessoas estão sendo veladas, as pessoas estão sendo enterradas, as pessoas estão sendo cremadas. Como que alguém que crê em Jesus Cristo não verá a morte, não morrerá? Irmãos, isso quer dizer que você continuará vivo com Jesus. É isso que isso significa. Então, irmãos, o que é que você precisa compreender na presença de Deus? Que a obra de Deus na nossa vida, ela não acontece só neste mundo, mas a obra de Deus na nossa vida, ela também acontece na eternidade. Ela não é algo finito, não vai durar apenas os anos que nós vivemos aqui, mas ela vai durar para sempre, ela vai durar até a eternidade. Mas se você não quiser servir a Deus, se você não quiser estar com Cristo, se você não crer na vida eterna, se você não crer no Senhor Jesus Cristo, aí é outra história. Mas a mensagem é para aqueles que creem em Jesus Cristo e para aqueles que creem na vida eterna. Quero mostrar aqui para vocês como isso funciona. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também
todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Vocês compreendem que todos nós morremos por causa do pecado de Adão, e que todos nós recebemos a ressurreição dos mortos por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Nós morremos em Adão, que foi o primeiro homem, e nós ressuscitamos no segundo Adão, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando você está em Cristo, significa que você passou da morte para a vida. Veja que a palavra de Deus é clara: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa busca do Senhor, ela não está limitada a esta vida, muito pelo contrário, a nossa busca do Senhor é para a eternidade. Veja, quando você estava sendo gestado no ventre da sua mãe, você estava ali só. Alguns que são gêmeos tinham ali um outro ser, mas não se comunicavam. Tem mulheres que às vezes têm 3 crianças, então poderia ter ali trigêmeos, mas é raro. A verdade é que ali no seu crescimento você estava crescendo aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas ao seu redor. As pessoas viram a barriga da sua mãe crescendo e se desenvolvendo. O fato é que o que aconteceu com você dentro do ventre da sua mãe e que te fez nascer e que te fez estar aqui foi o poder de Deus que atuou em você quando os seus ossos estavam sendo formados, quando a sua pele estava sendo formada, quando os seus órgãos estavam crescendo no ventre da sua mãe. O Senhor, Ele te escolheu, o Senhor, Ele te chamou, o Senhor sabia quem você seria. Então o projeto de Deus, o plano de Deus é que você passe por este mundo na presença dEle, é que você passe neste mundo glorificando a Ele, e assim que você partir desse mundo, a primeira pessoa que você vai ver vai ser Jesus Cristo. E por quê? Porque Ele que falou isso. Ele estava crucificado. De um lado tinha um ladrão crucificado também, e do outro tinha outro ladrão crucificado. Jesus, Ele falou para um dos ladrões, que disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando você está com Cristo, quando você se lembra de Cristo e pede que Cristo se lembre de você, hoje mesmo você estará com o Senhor no paraíso. Se você está vivo aqui na terra, você está com Cristo. Se você partir deste mundo para a eternidade, você continua com Cristo. Irmãos, nós não estamos reunidos aqui em torno de uma personalidade. Nós não estamos reunidos aqui porque nós viemos aqui que alguém famoso estaria aqui. Mas nós só estamos aqui porque Jesus está aqui. Nós só estamos aqui porque Jesus nos conduziu a esse lugar. Nós só estamos na presença de Deus porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Então, não pense nesta vida somente aqui, durante os anos que você tem de vida. Não espere do Senhor somente aqui nesta vida, mas creia que existe uma eternidade te esperando. Existe um céu para nós, existe uma eternidade para nós, e é isso que tem que nortear a nossa vida. Nós vamos ver aqui, irmãos, como que Jesus lidou com a morte. Preste atenção em algumas passagens que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 14. A palavra de Deus diz assim: e chegando-se, tocou o esquife
E os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus, ele encontrou aquele ofício fúnebre, aquele enterro, e as pessoas vinham carregando um jovem que estava morto. Quando Jesus chegou perto daquele lugar, ele colocou a mão naquele jovem e ele falou: jovem, levanta-te. É como se ele dissesse: jovem, volte à vida. A vida está em Jesus. E Jesus passou a vida para o jovem, e o jovem voltou a viver. O corpo dele, que estava morto, recebeu vida novamente. A doença que matou ele, ela deixou o corpo dele. O corpo dele, que o coração não batia, o sangue já estava coagulado, já estava duro, voltou a circular, porque Jesus falou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, se você está com Cristo, você está com a vida, você está com a saúde, você está com o poder de Deus. Ele encontrou esse jovem morto e ressuscitou. Veja outro encontro de Jesus com a morte. Quero mostrar para vocês o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 41. Nós estamos vendo como Jesus tratava a morte. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Essa garota, essa menina, ela tinha morrido já, estava falecida lá na casa dela. Jesus recebeu a notícia que a menina tinha morrido, mas mesmo assim, Jesus foi até lá. E quando Jesus entrou, talvez na sala ou no quarto, no local dentro da casa, onde aquela menina estava deitada, Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele tomou a mão da menina, ele tocou na menina, ele tocou nela, e ele disse para ela: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos. Então Jesus, de novo, ele deu vida a mais uma pessoa que estava falecida, a mais uma pessoa que estava morta. O poder da morte, da doença, o poder que nos leva para a sepultura, ele não pode com o poder da vida que está em Jesus Cristo. Quando eu digo que você deve estar com Cristo, eu estou dizendo: com Cristo você terá saúde, com Cristo você terá vida eterna, com Cristo a morte não tem poder sobre você, porque onde Jesus Cristo chegou, que havia morte, ele trouxe de volta a vida. Quero mostrar mais um exemplo para vocês, mas é um exemplo geral. No Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 50 em diante, diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando Jesus falou na cruz do Calvário, está consumado, e ele entrega o seu Espírito ao Pai, houve um terremoto, e esse terremoto abriu muitas sepulturas, e muitos mortos ressuscitaram, porque o poder de Deus foi tremendo naquela hora. Muitos mortos voltaram, e as pessoas olharam para eles, conversaram com eles, eles voltaram à vida. Então foi uma sequência de ressurreição dos mortos, quando Jesus disse: está consumado. Preste atenção. Esses eventos que eu mostrei aqui para vocês provam que o que nós estamos falando não é natural, é sobrenatural. O que nós estamos falando é que se você está com Cristo, se você está em Cristo, você não deve temer a morte, você não deve temer a enfermidade, você não deve temer o infortúnio, você não deve temer nada.
estar com Cristo é garantia de que tudo vai acabar bem. Estar com Cristo é a garantia que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar da forma correta. Por quê? Irmãos, as pessoas que lamentam a morte é porque elas não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, porque a morte nada mais é do que um breve espaço de tempo que a pessoa deixa de existir aqui na terra, mas diante de Deus ela continua viva, porque a Bíblia diz, o próprio Cristo falou que Deus, Ele não é Deus de mortos, mas Ele é Deus de vivos, porque para Deus vivem todos. Quantas pessoas você conheceu que partiram, mas elas estão vivas, elas só estão mortas para nós, mas para Deus todas as pessoas estão vivas. A questão, irmãos, aqui é se você pode crer nessa verdade. A questão aqui é se o Espírito de Deus ministrou isso sobre a sua vida. A questão aqui é se você compreende essa verdade, aceita essa verdade e vive essa verdade. Em Cristo todos estaremos vivos. Em Cristo nós não morreremos. Então, irmãos, é muito forte o que Deus fez, é muito forte aquilo que Deus faz. Quero mostrar também para vocês em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 11: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, esse corpo aqui, ele é mortal. O corpo em que você habita nele, ele é mortal. Ele vai morrer. Mas preste atenção. O Espírito Santo de Deus que está em você, ele tem poder de dar vida ao seu corpo. Ele tem poder de te ressuscitar dos mortos. Ele tem poder de te trazer de volta à vida. Porque, irmãos, aqui a nossa esperança da eternidade, ela passa por aquilo que nós cremos. Porque se nós temos convicção que nós estamos com Cristo e que o Espírito de Deus está em nós, então esse Espírito nos vivifica. Esse Espírito nos dá vida, esse Espírito nos dá força, esse Espírito nos leva mais adiante. É isso que tem que ser a convicção diária sua. Essa precisa ser a nossa convicção de que Cristo está nos dando vida a todo momento. Ele está conosco, e vocês ouviram hoje o relato do que Ele fazia e do que Ele faz e do que Ele continuará fazendo, é dando vida para todos aqueles que estão na presença dele. Você está na presença de Jesus, então você está recebendo vida. Você está recebendo vida. Você está recebendo, seu corpo está sendo vivificado. Você está recebendo cada vez mais vida em você. E a vida eterna é esta: conhecer a Cristo. Cada vez que você se aproxima mais dele, cada vez que você mais lê a sua palavra, louva o nome dele, está na presença dele, mais vida você está recebendo, mais força você está recebendo, mais coragem você está recebendo, mais poder de decisão você está recebendo, mais vontade de viver você está recebendo, porque você está em Cristo, e Cristo é a própria vida. Irmãos, a nossa esperança é estar para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele traduz esta esperança. Ele nos mostra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 em diante: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Irmãos, as pessoas que acham que a pessoa que está morta acabou, ela não tem esperança nenhuma. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que estão mortos em Deus,
os tornará a trazer com Ele. Nós veremos todas as pessoas que morreram em Cristo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja que visão gloriosa. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Irmãos, tenha na sua mente a esperança da salvação. Você será salvo por Jesus Cristo. Você é salvo por Jesus Cristo, e você foi salvo por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem que te salvou, Ele é o mesmo de hoje que te salva, e Ele é o mesmo de amanhã que te salvará. A nossa esperança, irmãos, é viver eternamente com Jesus Cristo. A nossa esperança é estar eternamente com Ele. E vocês ouviram? A trombeta soará, nós subiremos ao encontro do Senhor, este corpo será transformado, esta natureza pecaminosa será trocada por uma natureza sem pecado, e tudo que você já viu e já viveu não se compara às coisas que o Senhor tem preparado para você na salvação eterna. Tenha esperança na salvação, irmão. Tenha esperança na salvação, irmã. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos dar essa esperança de que nós estamos aqui de passagem e que nós vamos morar com o Senhor para sempre. Agora aqui, irmãos, nós temos o fundamento da doutrina da ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, que nós trouxemos como introdução. A partir do versículo 24: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é considerada inimiga
do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é inimigo da morte, e nós provamos isso hoje. Ele via a morte, mandava a morte embora, a pessoa ressuscitava. E quando Jesus olha para você, Ele só te enxerga com vida, Ele só te enxerga vivo, Ele só te enxerga eterno. Então essa morte, ela não tem poder sobre nós, porque sobre nós está a vida, que é o Senhor Jesus. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e amanhã morremos? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe um corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora, digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É preciso você crer, irmão, que quando você está aqui na igreja, você está semeando o seu corpo corruptível na presença de Deus. Então hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos plantando esse corpo em Deus. Nós estamos plantando esse corpo em Jesus. E sabe o que é que nós vamos colher? Nós vamos colher um corpo ressuscitado, um corpo espiritual,
Jesus Cristo, o corpo de Cristo, ele é extraordinário, porque ele comia, mas ele desaparecia, ele ultrapassava paredes. O corpo de Cristo, ele estava na terra, mas ele também estava no céu. O corpo de Cristo, ele estava dentro de uma casa, mas ele também estava na beirada do mar. O corpo de Cristo estava em todos os lugares. Jesus, quando ele ressuscitou, ele conheceu todo mundo. Ele falou com Pedro, ele falou com os apóstolos, ele apareceu para muitas pessoas, daqueles que eram seus discípulos, porque ele estava no corpo glorificado. Esse nosso corpo será transformado. Esse nosso corpo será transformado num corpo de glória. Irmãos, nós tratamos sobre isso, nós lemos a palavra, nós buscamos ao Senhor, mas muitas pessoas, elas só esperam em Deus nessa vida. Muitas pessoas só querem o resultado de Deus para o momento que elas estão vivendo, por um momento difícil, por um momento de dor, mas elas não querem plantar o seu corpo na presença de Deus. Elas não querem plantar o seu corpo na oração, elas não querem plantar o seu corpo no louvor, elas não querem plantar o seu corpo na palavra de Deus. Irmão, todos os dias você deve ler a Bíblia, você deve orar e você deve louvar o nome do Senhor. Se você puder jejuar, jejua. Se você puder permanecer na presença de Deus, permaneça. Não deixa nada tirar você da presença de Deus. Não deixa nada afastar você da presença de Deus, porque você está plantando um corpo corruptível para colher corpo incorruptível. Você está plantando um corpo material para colher corpo espiritual. Isso é a importância de você estar na presença de Deus. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas estão plantando o seu corpo na carne. Elas estão plantando o seu corpo em tudo aquilo que não presta. Elas estão usando o seu corpo para mostrar na internet para os outros verem. Elas estão usando o seu corpo para mostrar para os outros homens, para mostrar para as outras mulheres. Elas estão usando o seu corpo para viver personagens na TV, personagens na internet. Elas emprestam o seu corpo para espíritos malignos que possuem o seu corpo e praticam todo tipo de mal. Elas usam o seu corpo para cometer assassinatos. Elas usam o seu corpo para cometer pecados terríveis, como roubo, pecados terríveis, como todos os pecados que nós conhecemos. Elas estão fazendo o que com o seu corpo? Elas estão plantando o seu corpo para a morte. Elas estão plantando o seu corpo para tudo aquilo que não presta. Mas quando você está em Cristo, quando você está com Jesus, você está plantando o seu corpo para a eternidade. Você está plantando o seu corpo para colher a ressurreição dos mortos, para colher vida eterna. Todas essas dores que nós sentimos aqui, nunca mais você vai sentir nenhuma dor, nunca mais você vai ter nenhum sofrimento, porque você permanece firme na presença do Senhor, porque você permanece firme diante do altar de Deus. Versículo 53: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e
e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você está plantando na presença de Deus. Você está colocando a sua vida na presença de Jesus. Você se apresenta a Jesus todo dia. Todo dia você diz: Jesus, eis-me aqui. O Senhor pode contar comigo. Neste domingo de carnaval, eu estou na tua presença. Na segunda-feira de carnaval, eu estou na tua presença. Pode contar comigo, seja aqui na terra ou no céu. Na terça-feira de carnaval, eu estou na tua presença, Senhor. Pode contar comigo aqui na terra ou no céu. Em qualquer lugar aonde o Senhor Jesus precisar, o Senhor pode contar comigo. Lázaro, que foi o exemplo da leitura primeira que nós lemos, ele era o homem que ele recebia Jesus na casa dele. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. A Bíblia diz que Jesus era amigo de Lázaro e que todos os dias, quando ele tinha oportunidade de estar na casa de Lázaro, ele passava a noite lá. As suas irmãs, Marta e Maria, conheciam Jesus e estavam com Jesus. Jesus, ele frequentava aquela casa, ele tinha amizade com aquelas pessoas. Irmão, é preciso você ter amizade com Jesus. É preciso você viver todos os dias com Jesus. É preciso você estar todos os dias na presença de Jesus. Lázaro, ele ficou doente e as suas irmãs mandaram chamar Jesus. Jesus estava longe e Jesus não foi na hora que ele foi chamado, mas ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Os mensageiros voltaram e Jesus demorou para chegar. Quando Jesus chegou em Betânia, Jesus, ele já pegou Lázaro sepultado há 4 dias. Lázaro já tinha sido enterrado e já era o 4º dia do seu sepultamento. Aqui a Bíblia diz ali ainda algumas pessoas que ficaram depois do enterro, talvez fossem parentes ou pessoas próximas da vila de Betânia, amigos, e eles estavam lá. E Jesus chegou. Só, meus irmãos, que para a visão de todo mundo já era tarde demais, porque Jesus já tinha chegado, aquele homem já estava morto. E mais uma vez, Jesus, ele pede para ir ao sepulcro, ele pede para ir aonde estava enterrado o corpo. Então, irmãos, é o seguinte: a vida não pode se encontrar com a morte, porque quando a vida chega, a morte corre. Então Jesus, ele proporcionou aquele encontro dele com um amigo sepultado, mas já morto. A morte tinha vencido Lázaro. Lázaro estava morto. Jesus, ele faz algo, ele dá uma palavra, que é essa palavra que fica nos nossos corações. Ele diz assim, diretamente, ele fala para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Será que você consegue crer, irmão? Será que você consegue crer, irmão, na ressurreição e que Jesus é a vida eterna? Ele diz: eu estou aqui e teu irmão há de ressuscitar. Irmãos, a morte não pode vencer Jesus. A doença não pode vencer Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso. Então a nossa esperança de salvação está toda em Jesus Cristo. Não tem como você deixar Jesus, não tem como você abandonar Jesus, não tem como você virar as costas para Jesus, não tem como você deixá-lo. Irmão, Jesus é a pessoa mais importante das nossas vidas. Jesus é o nosso maior amor. Nós não podemos deixar Jesus um segundo minuto, nós não podemos esquecer dele, porque nele está tudo que nós precisamos. E aqui, aquelas mulheres eram assim, tudo para elas era Jesus, para Lázaro também. E a questão das duas com Jesus era: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, porque elas tinham presenciado vários testemunhos
e elas sabiam que a presença de Jesus significava vida, mas elas não acreditavam que Jesus pudesse ressuscitar o irmão delas morto há 4 dias. Isso elas não acreditavam não, como nós. Nós acreditamos que quando a pessoa morreu, acabou. Porque é isso que nós vemos, era isso que elas viam, nós já sepultamos e acabou. Quando Jesus chega no sepulcro, ele fala algo assim: olha, tirai a pedra. Aí ele tocou no ponto perigoso, porque as pessoas falaram: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O Senhor passou do limite. Pedir para tirar a pedra, passou do limite. Essa palavra passa do nosso limite. Essa palavra passa do nosso intelecto, da nossa forma de compreender como que eu estou vivo e eu vou descer a sepultura. Alguma doença vai me vencer, alguma coisa vai me matar, em algum momento eu vou morrer, e eu posso crer que eu não vou morrer, mas eu vou continuar vivo com Cristo. Então, irmão, isso é para além de nós. É por isso que nós precisamos da presença do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos do Senhor para compreender as verdades eternas. Porque para muitas pessoas vale mais o que ela está vendo, vale mais ela usar droga, vale mais ela sair, vale mais ela curtir a vida que ela tem aqui na terra, porque ela não acredita na vida eterna. Mas Jesus é a vida eterna. Então eles tiraram daquela pedra. Qual é a pedra que nós temos que arrancar? É a pedra da incredulidade. Creia, você não vai morrer, mas você já passou da morte para a vida. Porque Jesus te deu a vida. Acabou, já está tudo resolvido, irmão. Está tudo certo, está tudo acertado. Então vamos manter a nossa fé, vamos manter a nossa convicção, vamos manter essa força no Cristo, porque nós estamos aqui pela eternidade. Aí Jesus fez uma oração. Ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido a pedra rolar. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou, gritou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Muitos creram nele, assim como você crê que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e que você viverá com Jesus Cristo para toda a eternidade. Irmãos, eu estou muito satisfeito com Jesus, porque eu vou morar com Ele para sempre. Eu acordo todos os dias com Ele, eu durmo também com Ele, eu passo o dia inteiro com Ele, e eu tenho já plena convicção que eu vou passar toda a eternidade com Jesus. Eu quero te convidar para você crer que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, e que o Senhor tem a vida eterna, e que se você estiver nele, Ele estará em você, e você nele e Ele em você. A vida eterna está garantida. Não deixe Jesus por nada. Se você puder, fique em pé agora no seu lugar. Feche os seus olhos neste momento.